A vitória do Arthur Lira é uma derrota para o Brasil? Olá a todos, sejam bem-vindos aí a mais um Ringue da Pan e agora para falar sobre eleição da Câmara dos Deputados. Foi eleito aí o novo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, com o apoio de Jair Bolsonaro, né? Um apoio que ele é envergonhado, né? O Bolsonaro não quer admitir que interferiu sim nas eleições daqui, liberando cargo, liberando emenda. Aliás, aguardem também que liberou ministério. Já já a gente vai ter aí 2 ou 3 nomeações novas do PP. E eu quero saber como é que o gado bolsonarista vai fazer o seu xadrez 4D ali para tentar justificar gente do centrão, né? Réu por corrupção, lavagem de dinheiro, gente condenada em segunda instância, como o próprio deputado Arthur Lira, que é condenado em segunda instância, está com o seu mandato aí numa liminar TJ de Alagoas, e também é réu no Petrolão, né? No mesmo Petrolão, uma de Lula, do PT, do MDB, do PP, que eram os 3 principais partidos eixo desse esquema. Então, com a ajuda envergonhada de Bolsonaro, o deputado Arthur Lira foi eleito e agora acabaram as desculpas, né? Primeiro, na eleição, a grande desculpa era, não, a gente está apoiando o Arthur Lira porque ele é o cara que não tem o apoio do PT, que ele está contra o PT. Engraçado porque o candidato do Bolsonaro no Senado foi o Rodrigo Pacheco, apoiado pelo PT, né? Ou seja, numa casa legislativa no Senado pode o apoio do PT. Na Câmara, que teve voto do PT também por Arthur Lira, aí que aí era, né? E é engraçado que os mesmos bolsonaristas que apoiaram e votaram o deputado Rodrigo Maia para presidente da Câmara dos Deputados, para da legislatura, o Bolsonaro apoiou o Maia, inclusive pediu pessoalmente para o deputado Capitão Augusto tirar a candidatura dele para não atrapalhar o Maia. Depois, quando viram que era um bando de incompetente, quiseram jogar tudo nas costas da Câmara e personalizaram a Câmara no Maia. Agora estão falando, não, agora vai. Agora com o Arthur Lira vai. Vai prisão em segunda instância, vai fim do foro privilegiado, vai reforma, vai privatização. Com certeza vai ter muita reforma e privatização. O jeito sempre se elegeu aumentando o gasto, sempre se elegeu, né, na base das emendas ali com o governo Dilma, para dizer o mínimo, né, lembrando que é réu por corrupção, lavagem de dinheiro, portanto está fora da linha sucessória, mas agora os bolsonaristas estão aí felizes, né, falando que a gente está chorando, que a gente está triste, que o candidato do Bolsonaro venceu, mas na minha avaliação, aí não sei se você concorda, o Arthur Lira não vai ser tão governista assim não, daqui a 3 meses vai começar a soltar suas garrinhas, ele é o Eduardo Cunha. Tem o apoio do governo, tem o apoio do governo, mas até a página 2 vai ficar cobrando fatura cada vez mais cara, vai chegar uma hora que o governo não vai mais conseguir pagar. Aí eu quero ver como é que vai ser, se os bolsonaristas vão tentar que não, que o Lira é comunista, né, que hoje o Lira é patriota, cristão, conservador, privatista, reformista. Agora vamos ver daqui a 3, 6 meses como é que... Pois é, e bom que você citou o Eduardo Cunha, Kim, porque o Eduardo Cunha nos remete a um período em que, apesar de você ter lacrado, porque o Kim lacrou, vocês viram, o Kim ele fez um super discurso que realmente impactou, está repercutindo como candidato a presidente. Ele afrontou lá a galera, se candidatou à presidência da Câmara, deu essa lacrada, o Kim. Agora, se a gente voltar para o Eduardo Cunha, onde estava MBL e o Kim quando o Eduardo Cunha se movimentou a favor do impeachment? Estava do lado dele. Estava do lado do cara que todo mundo soube que era um notório bandido. O Eduardo Cunha, se tem alguém, é impossível você se fazer de ingênuo do lado e fingir que é inocente. É o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha era um cara que, sempre que a gente cobria ali o Congresso, ali como jornalista, era o político mais difamado por todos os outros. Todo mundo comentava como o cara que mais metia a mão, tinha pudor. Então, assim, naquele momento, quando foi oportuno, você estava junto com o Eduardo Cunha pedindo para derrubar um governo que vocês eram contrários. Então, assim, por mais que agora vocês tenham essa posição muito forte, necessária, de se opor a esse presidente que foi eleito, que é o Arthur Lira, que realmente não tem cacife, currículo, imagem, não tem reputação para ser presidente da Câmara, mesmo vocês estando do lado certo agora, vocês estiveram do lado errado num passado muito recente.
Bom, fora essa provocação, claro, que o Arthur Lira é uma tragédia do presidente. O Arthur Lira é alguém que não vai estar comprometido com nada além do ideologismo político que sempre existiu ali dentro e que agora está reforçado pelo Centrão no comando do Congresso Nacional novamente. E o Bolsonaro está enterrando a chamada nova política. A nova política acabou, inclusive a Lava Jato acaba de ser enterrada. A Lava Jato foi dissolvida, dissolveram a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, a pedido do Ministério Público Federal, do Augusto Aras, que porta submisso, né, ele é subserviente o tempo inteiro aos interesses do Bolsonaro. Ele é um serviçal, né, a palavra que eu queria dizer, do Bolsonaro. Ele não se comportou até agora como procurador, apesar da Constituição dar esse poder para ele, e jamais se comportará, já que a perspectiva de, quem sabe, conquistar uma cadeira lá no STF, dado a uma vaga ao STF. Por isso, claro, ele está aí tentando agradar ainda o governo. Então, assim, a gente tem hoje o fim da chamada nova política, com o enterro da Lava Jato, com o enterro também do próprio Congresso, que estava, assim, conseguindo resgatar uma imagem positiva junto à sociedade. Se você for analisar as últimas pesquisas, nesse período aí do Rodrigo Maia, o Congresso, o Legislativo, até porque o Bolsonaro foi um presidente inativo, né, por não ter um presidente, na falta de alguém ali, o Legislativo acabou sendo ainda mais chamado e atuou de uma maneira que foi bem vista pela sociedade. Estava com essa imagem de independência, né, que o Bolsonaro e o Arthur Lira agora estão pondo em xeque. Está em xeque. Tem gente achando que a Câmara vai ser um puxadinho agora do Palácio do Planalto. Eu concordo que o Arthur Lira vai fazer um jogo de agradar um pouco o Bolsonaro, mas não creio que ele vai ficar refém do Bolsonaro. A verdade é que agora o Bolsonaro é que é refém do Centrão, do Arthur Lira. Não foi o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco que se grudaram, que se aliaram ao Bolsonaro para vencer a eleição. Eu vejo mais como o Bolsonaro se aliou a eles para sobreviver politicamente, porque ele está, sim, atravessando um período de popularidade em baixa, ele tem adiante agora uma crise econômica e social que vai convulsionar esse país. Ele tem, sim, tido um governo precário e fraco, e por mais que ele seja maluco, ele sabe que o governo é fraco, então ele corre risco, até pela maneira como ele está na pandemia, e ele corre risco, claro, de também a reeleição, que ele já é candidato desde os primeiros meses do mandato dele. Então ele viu que a maneira de sobreviver era se aliando, era se tornando refém do Centrão. Então eu não acho nem que é o Centrão que é refém dele, eu acho que ele que, para sobreviver, se aliou ao Centrão, e ele é que está refém e na mão deles, e quem vai pagar a conta, né, quem vai pagar o pato, é a gente que paga imposto e que vê nosso dinheiro ser escoado aí para emendas parlamentares ou para colocar em ministérios, cargos de escalão, gente que não tem categoria, que não tem competência, que paga também, que tem o salário pago pelos nossos impostos. Então quem vai pagar o pato somos nós, mas quem tem um pouquinho de culpa no cartório pela nova política que está sendo estraçalhada é quem apostou também nesse falso profeta que era o Bolsonaro, que nunca foi nova política, passou por 7 partidos do Centrão, sempre foi velha política, rachadinha, patrimônio que ele tem, que ele enriqueceu, que é muito difícil de explicar, sempre foi um cara metido ali no subterrâneo, né, do Congresso, e mesmo assim foi alçado como o capitão da nova política, e está aí agora enterrando ela. Então, querendo ou não, Kim, você foi ingênuo. Primeiro, Guga, em nenhum momento, respondendo a sua provocação, né? Em nenhum momento a gente afirmou que o Eduardo Cunha era honesto. Em nenhum momento a gente saiu em defesa dele contra qualquer acusação que seja. Em nenhum momento a gente apoiou a eleição dele para a presidência da Câmara, mas era o presidente da Câmara dos Deputados responsável por receber denúncia contra o presidente da República. Não se engane, Guga, da mesma maneira, agora hoje até mais. Hoje até mais porque eu sou deputado, na época não era. Até mais. Da mesma maneira como eu fui apresentar a denúncia
conversar com o Eduardo Cunha sobre o rito, sobre a formação da comissão, sobre as indicações das lideranças para a comissão do impeachment, na hipótese do Arthur Lira brigar com o Bolsonaro e abrir processo de impeachment contra ele, você não tenha dúvida que eu vou sentar com o Arthur Lira para falar sobre o impeachment do Bolsonaro. Que não vai significar apoio ao Arthur Lira, não vai significar defesa dele, pelo contrário, todo mundo já viu o que eu disse sobre ele na tribuna e o meu posicionamento muito claro e firme contra ele, que vai me garantir 2 anos de não aprovação de projeto nenhum e de relatoria nenhuma no plenário da Câmara dos Deputados. Eu vou pagar o preço pelo meu posicionamento, mas isso não vai me impedir, se ele brigar com o Bolsonaro como o Cunha brigou com a Dilma, de ter um processo contra o Arthur Lira no Conselho de Ética, pipocando por causa de alguma denúncia contra ele, como tinha contra o Cunha, ele usar o impeachment como moeda de troca. Vamos supor que aconteça exatamente o que aconteceu com o Cunha. Tem um processo no Conselho de Ética, os votos bolsonaristas sejam fundamentais, o Bolsonaro não segure esses votos, aí o Lira vai lá e fala, então vou abrir impeachment contra você. Eu vou estar lá para apoiar o impeachment. E a denúncia independe do presidente da Câmara. O presidente da Câmara acolhe a denúncia, o presidente da Câmara dá o andamento, mas ela continua legítima independentemente de quem está conduzindo o processo de impeachment. Se o processo está sendo conduzido dentro da lei, se o processo está sendo conduzido da legalidade, se existe responsabilidade, se existe maioria no Congresso para aprovar, não interessa quem é o presidente da Câmara. Eduardo Cunha hoje está preso. Pode ser, hipoteticamente falando, que amanhã, depois de abrir um processo de impeachment contra o Bolsonaro, o Arthur Lira também seja condenado e seja preso, se os processos dele caminharem. Isso não vai impedir eu ter o pragmatismo lá, sentar com ele para falar sobre lideranças partidárias de prazo e derrubar o Bolsonaro também. Então não é, vocês estavam lá apoiando o Eduardo Cunha, parece que a gente fez campanha para o Eduardo Cunha se eleger, tanto presidente da Câmara como deputado federal. Não fizemos, o Eduardo Cunha está preso e ponto final. A gente foi fazer igual o petista faz manifestação pelo Lula, né, dar bom dia Lula lá em Curitiba. Não vamos fazer nada disso para o Arthur Lira, como não fizemos com o Eduardo Cunha. O que interessa é o seguinte, qual que é o principal problema do país hoje? Como a gente avaliava se o principal problema do país, eu mantenho 100% da posição política na época. O principal problema do país na época era um governo que estava afundando o país. Hoje, o principal problema do país é um governo que está afundando o país. Então, o foco principal é o presidente da República. Depois a gente vai dar do presidente da Câmara, como foi exatamente o que aconteceu com a Dilma. A Dilma caiu, poucos dias depois o Cunha já estava caçado e preso. Da mesma maneira, vamos fazer dentro da Câmara dos Deputados, na legislatura atual e quanto o Bolsonaro. E mais do que isso, Luca, eu não sei o quanto você acompanhou a minha eleição ou a eleição do PL, mas eu, pessoalmente, sempre fui contra esse discurso de nova e velha política. Sempre fui contra associar o que é bom com o que é novo e o que é velho com o que é ruim. Mesmo porque muitos deputados da legislatura passada eram mais honestos e mais profundos politicamente do que deputados novos eleitos hoje. Eu sempre tanto que elogio um dos ministros do governo Bolsonaro hoje, que foi deputado na legislatura passada, que é o Rogério Marinho, que é um cara que vem de família política, tradicional, né, que seria chamada aí velha política, mas para mim é 1000 vezes melhor que qualquer deputado bolsonarista que está na Câmara. É um cara que sabe o que fala, que tem conteúdo, que sabe relatar um projeto, que sabe conversar com o governo, que é hoje ministro do governo Bolsonaro. Então, não tem absolutamente nada a ver o cara ser antigo, com o cara ser corrupto, velho, fazer caixa 2, o cara ser novo, ser honesto. Hoje eu vejo o cara novo lá, que vai lá, manda, 15 milhões de reais de emenda para uma cidade que ele não teve voto. Eu vou lá, meu amigo, eu não tenho prova, mas isso que você tá fazendo, não preciso falar nada, né? Pelo amor de Deus. Então, o cara que entrou de novo lá, que fica deslumbrado, puta, meu primeiro único mandato, entrei na cagada aqui nas costas do Bolsonaro, vou roubar o máximo que eu puder, que é pra depois sair, fazer minha vida, fugir do país. É pior que o cara que tava antigo lá. Então, não jogue nas minhas costas essa história aí de nova, velha política, não. Não, que bom que você é uma pessoa muito coerente. Discurso de não tentar simplificar a política dessa maneira rasa, né? Como se a nova política fosse algo realmente melhor, como se não existem políticos, como se não existissem políticos que são bons no que fazem, né? Que realmente tentam representar ali o interesse de uma parcela do povo, que estão ali pensando mais no coletivo do que só na carreira, do que só no próprio nome. Tem, cara, tem mesmo, e é o que eu concordo com o Kim, mas existiu sim esse movimento da nova política, e o MBL foi visto também como parte, seja por conta da mídia tendo colocado ali como parte desse movimento
também. Mas, enfim, e dentro disso, para mim, o MBL realmente foi inocente. E, de fato, o MBL se colocou como Eduardo muito no início ali do movimento que rolou contra ele, na hora que começaram a estourar várias denúncias contra o Cunha, o MBL já se movimentou para pressionar pela retirada do Cunha. Eu lembro disso, eu cobria muito ali o Congresso naquela época. Eu conversava ali com o pessoal até do MBL, às vezes tentando apurar quem seriam os mentores do movimento e quem bancava o movimento. Eu ficava tentando descobrir essas coisas, eu tinha essas coisas na cabeça. E aí eu ia lá conversar com a galera, eu nem estava muito ali. E realmente o MBL se colocou com o Eduardo bem de início, apesar de ter ficado ao lado dele em alguns momentos ali. Já com o Bolsonaro, eu acho que a grande mácula do MBL foi ter feito campanha para eleger o Bolsonaro, como se o Bolsonaro fosse menos temeroso para o Brasil, para a democracia, para o nosso futuro, do que o PT, né? Colocando o PT como o vilão, sendo que o PT, por mais que tenha um monte de erro aqui que a gente possa deixar, é um partido que se comporta como político, é um partido político, é um partido que respeita a regra do jogo, é um partido que não peita a democracia, a Constituição. Você pode pegar um ou outro exemplo de alguém que possa ter falado alguma coisa, mas você nunca vai ver um movimento do partido para sabotar a democracia, para colocar em xeque a nossa política. E o Bolsonaro, era óbvio que essa pessoa sana estaria aí fazendo o que está fazendo, tentando criar pontes com policiais militares, com reservistas, participando de solenidade de policial militar, fazendo pontes, criando pontes com soldado, com exército, para, se for necessário, sim, usá-los para tentar, de alguma maneira, permanecer no poder ou afrontar a democracia, como ele já faria, como o filho dele disse. O Eduardo Bolsonaro falou que era mais uma questão de si, era uma questão de quando. Também disse que com PM você poderia já controlar o Supremo. Ele já falou assim, diretamente. O pai dele, o Bolsonaro, também já teve reunião com isso. Essa reportagem da revista Piauí nunca foi contestada, em que eles confabularam, removido da ideia de mandar soldados, exército, para o STF. Então, assim, é um cara muito perigoso para a democracia. E o MBL, ou não ter sabido, ou ter subestimado isso, foi um gesto de ingenuidade ou até mesmo uma falta de profundidade política do MBL, porque não faz sentido. Movimento liberal, e realmente vocês estão se comportando agora com essa faceta mesmo de movimento liberal, de quem luta pela democracia e de quem dá espaço para que outras vozes possam opinar. Vocês não estão se comportando hoje como o bolsonarismo se comporta, mas vocês apoiaram isso. Vocês fizeram parte. Então, para mim, a mácula mancha foi essa entrega ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, para evitar o que vocês achavam que seria pior, que era o PT. E esse pior, para mim, só por uma questão ideológica. Porque se vocês fossem pragmáticos, vocês levariam a sério o que o Bolsonaro representava. E vocês não levaram, agora sim. Aí entra um ponto que a gente concorda e um ponto que a gente discorda. O ponto que a gente discorda diametralmente, já debateu várias vezes aqui, é sobre esse respeito do PT enquanto instituição, enquanto partido, à democracia. Em avaliação, não é um partido que respeita as regras do jogo. A Dilma, assim como o Bolsonaro teve aquela reunião para tentar fechar o Supremo, a Dilma, durante o impeachment, fez reunião para tentar decretar estado de defesa também. Só não decretou para se proteger, né? Não porque a gente estava em guerra ou no estado de calamidade, mas para se proteger, e só não fez porque viu que não ia ter respaldo ali da maior parte das Forças Armadas. Enfim, esse é um debate que a gente já teve sobre, até cito várias vezes aí a autocrítica que o próprio PT fez, que achou que não cerceou direito à imprensa, que não mudou direito o currículo das Forças Armadas, que não é coisa de gente que tem aspirações democráticas. Nesse ponto a gente discorda e já tem vários ringues, vários debates que a gente fala sobre isso. O ponto que eu concordo é que sim, a gente falhou em construir uma alternativa à direita liberal
ou mesmo conservadora, né, no sentido burkeano, inglês, de respeito às instituições, de respeito às tradições, que é uma coisa que o Bolsonaro diz que mas está muito longe de ser. Ele está muito mais próximo, né, do movimento revolucionário do que ele gosta de admitir, ou de que ele saberia admitir. Mas essa é uma falha que a gente admite, que admitiu em 2019, essa alternativa, e ter ficado, nesse sentido, refém do bolsonarismo, fez com que o meu maior medo, e isso já dizia até numa entrevista que os bolsonaristas adoravam espalhar em 2018, que essa é outra história também, né? O bolsonarista adora dizer que eu me elegi nas costas do Bolsonaro, mas durante a eleição ficava espalhando a entrevista que eu dei, falando que preferia o Alckmin a Bolsonaro para falar que eu era um comunista bubuloso e enrustido, né? Que não estava admitindo que eu não estava com o nosso grande Messias, né? É engraçado, né? Até o dia da eleição eu era um traidor. Eu me elegi e falou, tá vendo? Ganhou pelo Bolsonaro. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, nós fizemos esse meia-culpa, que é um meia-culpa que, tirando uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que nem é uma pessoa de direita, fomos o único movimento político, partido, incluindo veículos de imprensa, que fez meia-culpa. O outro que eu conheço fez, que nem é um movimento político, nem é um grupo político, mas é uma figura importante, é o Cristóvão Buarque, né, que é um cara até de esquerda, mas o único movimento que fez meia-culpa sobre a questão do bolsonarismo, que eu acredito que as esquerdas também têm responsabilidade de não conseguir alternativa fora do PT. A imprensa também tem a responsabilidade, não só por sempre nunca levar a possibilidade de Bolsonaro a sério, mas também por bater em pautas que eram discordâncias do Bolsonaro de uma perspectiva ideológica de esquerda, mas não eram defeitos do Bolsonaro para o senso comum, para a sociedade de maneira geral. Mal dialogado pela imprensa, poderia fazer uma meia-culpa em relação a isso. E nesse sentido, até nisso, nós tivemos aí o reconhecimento do próprio MBL, que a gente não tem alternativa, e de que essa é uma das principais falhas, erros que nos levaram até a situação que está hoje. Razão pela qual, e eu já finalizo, já falei, eu defendo até que o MBL tenha candidatura própria a presidente. Aí o grande problema é que eu defendo isso, aí meus colegas de movimento que são contra a maior parte deles, candidatura própria a presidência, mas beleza aqui. Sua ideia, vamos discutir ela. Quem? Esse é o problema, é no quem que eu fico sem resposta. Olha aí, galera. Kataguiri 2022, anotem. Vai ser candidato. Temos aqui, é um furo de reportagem. Eu não posso. Você não pode em 2024, porque você não tá louco, eu não posso. Sempre que eu defendo a candidatura do MBL, fala, tá lá preparando um campo assim. Eu não posso em 22, eu não vou ter idade em 22, eu não vou ter idade em 26, eu não vou ter idade em 30, eu não vou ter idade em 34. Então vocês podem ficar 45, muito... né? Não, 35. 35, Guga. Quem tá velho assim, ou seja, eu não. Você só se faz de jovem, mas você já tá aí quase se aposentando. É complicado, né? Que realmente uma criança poderia estar sendo um personagem do Tiquititas. Agora aqui, vamos terminar. Vamos terminar. Termina aí, finaliza aí. Eu falei o que eu tinha que falar, finaliza aí. Galera, a gente já passou do tempo, olha, mas vocês viram, chavismo que a galera falava, tá em prática, né? O chavismo, a gente sabe que um dos grandes pontos do chavismo é você dominar o Congresso Nacional tendo ali alguém subserviente. Quem sabe o Arthur Lira vai se comportar assim. Então, o tal difamado chavismo que o Brasil ia ser levado ao chavismo pelo PT, a gente está sendo levado agora pelo Bolsonaro, que ameaça a democracia, que quer armar a população, que é um tipo de milícia armada, que quer dominar, fazer do Congresso Nacional mais um puxadinho para o Planalto, que quer aparelhar o Supremo, que quer intimidar a imprensa. Então, quem está, de fato, nos levando ao chavismo, pasmem, é o bolsonarismo com apenas 2 anos aí no poder, enquanto o PT, que mais uma vez falou que afrontou a democracia, repito, 14 anos no poder, vocês sabem, né? Alguém sentiu em algum momento a democracia em xeque? A gente viveu esses 14 anos, cada um pode responder por si. E vai fazer o tiquitico, cara. Quando você puder ser presidente, você volta aqui. Não vou voltar não, porque esse negócio de ser presidente aí pra quem gosta de ficar ordenando despesa, recebendo processo todo dia. Eu já recebo processo todo dia também, né? Mas é outro tipo de processo que o presidente recebe. É do Ministério Público, é mais sério. Então, é mais sério. Um abraço, até semana que vem. Valeu, galera, até semana que vem.
próximo Ring da Pan na quinta-feira.